Sejam todos muito bem-vindos. Neste módulo estamos falando sobre opções. Neste vídeo vamos falar sobre as opções de call e as opções de put. Quando a gente compra uma call, o que quer dizer? Quando você compra uma put, o que quer dizer? Os significados são diferentes e as nossas obrigações também são diferentes. Então, só recapitulando na aula anterior, a gente entendeu o quê? As opções são contratos que garantem o direito de compra ou de venda de um determinado ativo, numa determinada data, que chamamos de vencimento, e de um determinado preço, que chamamos de strike. Então, uma das partes terá o direito de comprar ou vender uma ação na data do seu vencimento por um preço pré-determinado ou acordado, e a contraparte terá a obrigação de pagar por uma ação o preço estipulado por sua opção na data em que o contrato expirar. Então, aí a gente já sabe que as opções têm data de início, data de validade e os prêmios vão oscilando. Hoje o prêmio vale um valor, depois ele vai começar a diminuir. A gente vai falar tudo sobre as opções neste curso, começando quando a gente olha uma opção de compra, o que ela representa? Ela representa o direito de você comprar uma ação. Quando você compra uma call, não há obrigação. É um direito e não uma obrigação. Quando você compra, o comprador adquire a ação pelo preço acordado na negociação. Então, quando eu compro uma call, estou comprando o direito de comprar aquela ação no futuro pelo preço pré-determinado. Quando você compra uma call, está comprando um direito que pode não ser exercido. E vamos entender quando é benéfico para você, para sua carteira, exercer esse direito. Compra de call, nem compra de put ainda. Por quê? Porque eu gosto do dividendo sintético, que as opções deixam a gente fazer, utilizar. Eu acredito que esse seja o ponto positivo nas opções, tá? Então, pela estratégia que a gente utiliza de dividendos, acredito que a gente potencializa a nossa carteira com os dividendos sintéticos. Então, por isso, eu não compro call, porque quando eu compro uma call, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar para ter esse direito. Então, quando eu compro uma call, eu também tenho que pagar para ter o direito, tá? Então, a gente já entendeu o que é uma call. E quando você compra, o que quer dizer? Agora a gente tem algo totalmente diferente. Pessoal, entenda aqui que quando você compra call, você tem uma coisa. Agora, quando você vende uma call, você tem outra coisa totalmente diferente. Então, a call é uma obrigação de venda, mas quando você vai no home broker e vende uma call, tá? Então representa a obrigação. Então lembra que a compra da call é um direito. Agora, quando você vende uma call, você é obrigado. De qualquer jeito, você vai ser obrigado, tá? Você é obrigado como vendedor a vender a sua ação pelo valor acordado na negociação. Então, quando você vende uma call, você coloca um dinheiro no bolso, você coloca um prêmio, mas você é obrigado a vender a sua ação pelo valor acordado, que é o preço de strike, tá? A gente vai falar sobre isso. Quando eu vendo uma call, eu recebo um prêmio e assumo a obrigação de vender o ativo no preço combinado de strike. Então você já sabe que dá para fazer dividendo sintético recebendo esse prêmio, vendendo call, tá? Mas só que você tem uma obrigação no final aqui do vencimento dessa call, tá? Então é interessante a gente falar sobre isso. Então a gente tem um movimento de quando você compra uma call, jeito quando você vende uma call de outro. Então, recapitulando aqui para vocês, quando você compra uma call, você compra um direito de comprar aquela ação no futuro, tá? Para o preço determinado strike, você paga para você ter esse direito. Então, quando você vende uma call, você recebe no seu bolso um prêmio e assume a obrigação de vender o ativo no preço combinado de strike, tá? É o que eu faço e aí eu vou mostrar aqui as estratégias para vocês. Então já vai se preparando para a aula. Da próxima aula, queremos falar sobre as puts, tá? E eu já quero pedir para vocês que, reforçando, se você está gostando do curso, não esqueça de tirar foto e postar no story do Instagram para mim entender que você é aluno, tá bom? E eu aqui conversar com você por lá, se tiver alguma dúvida, você me envia por lá, tá bom? Meus agradecimentos. Vamos aqui para nossa próxima aula.